Então, boa tarde desde há pouco. Vamos agora falar de competências para a recuperação psicológica. À semelhança do que fizemos com os primeiros socorros psicológicos, esta abordagem está preparada em 3 partes. Vamos ver primeiro o que são competências para a recuperação psicológica, o que devemos fazer antes de as aplicar e como aplicá-las. Ok. Sabemos que os eventos traumáticos desafiam-nos enquanto seres humanos e todos nós conhecemos histórias, certamente, de pessoas que passaram por situações muito difíceis e que ainda assim foram capazes de retomar as suas vidas sem grandes intervenções nem muitos apoios. Mas também todos nós conhecemos certamente pessoas que, tendo vivenciado situações muito difíceis, encontraram dificuldades em retomar o controle da sua vida. As competências para a recuperação psicológica estão pensadas exatamente para estas pessoas, para pessoas que sozinhas têm mais dificuldade em retomar o controle da sua vida. Nesta medida, podemos entender então as competências para a recuperação psicológica como aquelas que ajudam as pessoas a retomar o controle das suas vidas e a gerir as suas emoções após a vivência de uma situação traumática. Daqui para a frente vou referir-me às competências para a recuperação psicológica como CRP, por ser mais prático. Então fica a questão: quando é que nós devemos aplicar a CRP? Quando já existe segurança e quando as necessidades básicas estão restabelecidas e a comunidade está preparada para iniciar a sua reconstrução. Dito de outro modo, quando já não existem situações de emergência. Porquê? Porque essas, à partida, ficaram resolvidas com a intervenção dos primeiros socorros psicológicos. O que significa então isto de só quando as situações de emergência já estão resolvidas? Pode significar uma semana depois, mas também pode significar semanas ou até meses após ao evento traumático. Aqui, o fator determinante é a devastação provocada pelo impacto do evento traumático. Há estudos que apontam para 6 semanas. Vimos nos primeiros socorros psicológicos que uma vivência traumática poderá fazer com que as pessoas apresentem sintomas do transtorno do stress agudo e que esses sintomas podem se manter de 4 a 6 semanas. O transtorno de stress pós-traumático, por sua vez, acontece quando há cronificação desses sintomas e a sua duração é superior a 6 meses. E, portanto, 6 meses é a referência que nós temos para percebermos se aquilo que as pessoas vivenciaram no evento traumático vai exigir que elas façam competências para a recuperação psicológica ou se precisarão de encaminhamento para outros serviços. Desculpem, 6 semanas. Não são 6 meses, são 6 semanas. Quais são então os objetivos da CRP? Proteger as vítimas e a sua saúde mental, promover a capacidade das vítimas lidarem com as suas necessidades, contribuir para a recuperação psicológica e para a retoma do controle da própria vida e do funcionamento da comunidade e prevenir comportamentos de risco disfuncionais. Estes objetivos podem ser alcançados por um princípio que é aparentemente simples, mas que é muito importante e que passa por tentarmos compreender o que é prioritário.
Aliás, podemos seguir a seguinte lógica de intervenção. Se as vítimas tiverem as CRP, estarão mais seguras e capazes de continuar com as suas vidas. É provável que as vítimas tenham áreas de carência e, nessa medida, os técnicos devem ensinar ou reforçar competências úteis para suprir essas carências. Logo, é preciso identificar prioridades e fazer a ligação com os serviços. Se o assunto ficar resolvido, passamos à prioridade seguinte. Se o assunto não ficar resolvido, reformulamos a nossa intervenção. E isso vai implicar sempre o seguimento. Há aqui um aspecto importante a termos em conta e que tem a ver com o facto de a nossa intervenção partir sempre das forças das vítimas. Isto porque as pessoas, apesar de estarem a viver uma situação difícil, elas possuem experiências anteriores, já viveram situações difíceis antes e, portanto, têm competências que as ajudam a lidar com essas situações difíceis que vivenciam na atualidade. E devem ser elas a ganhar o controle da sua vida. Ninguém poderá fazer isso por elas. Os técnicos poderão apoiar, poderão ajudar a identificar as competências que estão em falta e ajudar a desenvolver, mas a presença deles vai ser pontual e inconstante. E, portanto, é muito importante termos isso em consideração, que a única constante é a vítima e aquilo que ela tem dentro de si. Nessa medida, é nosso dever certificarmos de que as pessoas ficam munidas com as competências de que precisam para fazer face à situação difícil que estão a enfrentar. Antes de aplicar as competências para a recuperação psicológica, existem também alguns cuidados a ter. Entre eles, consideramos que a preparação para intervir é fundamental. É certo que não têm que ser unicamente os psicólogos a aplicar as competências para a recuperação psicológica. Profissionais de outras áreas, nomeadamente a área da saúde, professores, outros agentes da comunidade podem aplicar as competências para a recuperação psicológica. Aqui o diferencial que os psicólogos trazem é que, à partida, eles estarão munidos de ferramentas que permitirá que estejam mais atentos às necessidades das pessoas nas várias etapas desenvolvimentais, junto das quais terão que intervir, de pessoas com necessidades especiais, entre outros aspectos para os quais os psicólogos, pela sua formação, estarão mais preparados para o fazer. Há para nós aquilo que nos parece ser, e que já foi aqui referido nos primeiros socorros psicológicos, a importância da relação que é estabelecida entre os técnicos e a vítima e a importância que tem a relação de confiança. Esta relação de confiança, volto a referir, é mesmo muito importante, porque basta que esta confiança seja ferida, seja arranhada por um técnico junto das vítimas para que a relação dessas vítimas relativamente aos técnicos fique de alguma maneira comprometida. Reparem que quando nós estamos a preparar-nos para aplicar a CRP, já não existe crise. As crises, à partida, ficaram sanadas com a intervenção que se fez prestando os primeiros socorros psicológicos. Logo, deverá haver informações sobre as vítimas. O ideal mesmo seria que os técnicos que prestaram os primeiros socorros psicológicos possam
passar essa informação aos técnicos que irão implementar a CRP. Porquê? Porque isso ajuda a poupar tempo, ajuda a maçar menos as vítimas e, se calhar, a torná-las mais receptivas ao apoio que se lhes vai prestar. E, portanto, permite que a preparação dos técnicos esteja mais focada naquilo que são as necessidades e as competências a desenvolver. Um outro aspecto importante é prever as estratégias que possa levar a que as vítimas possam ter acesso a mais do que uma sessão. Eu estou aqui a imaginar um campo aberto, não é? Com tendas montadas, e a perguntar-me como é que isso seria possível. Será que é possível os técnicos irem ter com as pessoas mais do que uma vez para oferecer essas sessões? Ou seria possível criar-se no terreno, no espaço onde as pessoas estão alocadas, um lugar, um espaço de apoio onde as pessoas se pudessem dirigir para terem acesso a esse apoio, fosse individual ou em grupo, ou se existirá ainda nas mediações algumas associações que pudessem disponibilizar espaços para que esse apoio pudesse acontecer. Portanto, tudo isso são possibilidades que vos permite pensar de que forma é que conseguem fazer com que as pessoas possam ceder a mais do que uma sessão. A confiança, reforço uma vez mais, é a chave, é a ferramenta dos técnicos. E essa confiança pode ser estabelecida a partir da escuta ativa, empática, a compreensão, a partir da sinceridade e do profissionalismo, estimulando a participação e motivando as pessoas a participarem da sua recuperação psicológica, e tudo isto pode ser feito e deve ser feito identificando as forças internas que as pessoas já possuem e reforçá-las para o desenvolvimento de novas competências. Ok, e para aplicar as competências de recuperação psicológica, que cuidados devemos ter? Bem, aqui nessa situação é preciso salientar que há um método adequado para fazer a aplicação da CRP. E esse método, como se repete, como é igual para cada competência, facilita a ação dos psicólogos. São 4 passos, são sempre os mesmos 4 passos, ok? E, portanto, é nestes 4 passos que nós vamos tomar atenção. O primeiro passo é ajudar sempre a vítima a definir prioridades. Lembro-me que na intervenção de 2015, quando os técnicos se dirigiram à casa de uma pessoa, uma senhora que tomava conta de netos e de sobrinhos, e lhe perguntaram o que é que ela precisava para retomar a vida dela, ela respondeu sal. O que ela precisava para ter o controle total da vida dela e para continuar a fazer aquilo que ela certamente tão bem fez anteriormente era sal. Se vocês já alguma vez provaram arroz sem sal, ou carne sem sal, ou comida sem sal, têm noção perfeita da importância que o sal tem para ela. Era a forma dela acarinhar as pessoas que estão perto delas e de garantir que as pessoas vão satisfeitas para a cama e que podem ir para o seu dia com algum grau de satisfação. E isso é importante. Aquela senhora identificou que precisava daquela coisa exclusiva, sal. Claro que isto é um problema relativamente fácil de resolver. Outros não são. Mas esta prioridade, esta definição de prioridades é um dos passos mais importantes de todos. Depois de se definir a prioridade, o técnico deve explicar a importância das competências que respondem a essa prioridade. E depois, os técnicos devem ensinar a competência. E, finalmente, fazer o seguimento, fazer o follow-up. Voltar ao contacto com as famílias, com a pessoa, com o grupo, para perceber se aquela competência foi desenvolvida ou não foi desenvolvida. Vamos ver em particular cada um destes passos, ou seja, o que é ajudar a vítima a definir prioridades,
o que é explicar a importância das competências, o que é ensinar a competência e o que é fazer o seguimento. Ok. Vamos então agora perceber o que é ajudar a vítima a definir prioridades. Nas situações críticas, nós temos alguma percepção de que as pessoas podem ter tantas preocupações, podem ter tanto sobre o que pensar, que acabam por ter dificuldades em perceber qual é a área mais importante. O papel do técnico é exatamente este, é ouvir as preocupações que a pessoa tem para apresentar e ajudá-la a definir entre as várias preocupações apresentadas qual aquela que naquele momento é prioritário e faz mais falta e que seja, portanto, desenvolvida. Caso se verifique que há riscos para a pessoa e para os familiares próximos, é importante referenciar a situação aos serviços ou solicitar a intervenção de técnicos mais experientes. Mais uma vez, reforço aquilo que o Nuno já tinha dito há pouco, que é não tenham problemas em partilhar com pessoas que sintam que estejam mais preparadas para vos ajudar, porque isso pode fazer toda a diferença na vida das pessoas que estão a apoiar. Algumas pessoas não vão precisar, certamente, de grandes estímulos para identificar as suas necessidades. Outras precisarão de alguma ajuda para o fazer. É muito importante que, quando a vítima apresentar as suas preocupações, os seus problemas, classifique-os no sentido de ajudar o técnico a compreender se é algo que pode esperar ou se é algo que precisa de resposta imediata, na medida em que isso também vai permitir ao técnico saber o que priorizar. Por exemplo, podemos usar aqui esta ficha, não é? Esta ficha que é essencialmente para os técnicos tomarem nota, no sentido de tentarmos organizar a informação e percebermos se a preocupação que a pessoa apresenta está relacionado com a saúde física, com as dificuldades emocionais, com questões de segurança, e depois de ouvir as várias áreas em que a pessoa apresenta as dificuldades que sente, tentar compreender se estamos diante de uma situação urgente, se estamos diante de uma situação importante, mas que não é urgente, porque isso também vai nos permitir organizar a forma como vamos intervir e o plano de ação que vamos criar para ajudar a pessoa que está na situação. Nessa medida, há que selecionar a competência que melhor responde às necessidades, às prioridades que a pessoa aponta ali naquele momento. O segundo ponto, ou o segundo passo, tem a ver com explicar a importância das competências. E, portanto, é preciso ajudar as pessoas a racionalizar. Porquê? Porque quem percebe que se está a ajudar terá mais tendência para persistir. Um ponto importante aqui é o reconhecimento e a valorização das estratégias de coping que a pessoa já tem, não é? Porquê? Porque isso vai permitir a pessoa a sentir que se está a envolver num trajeto que irá ajudar a lidar com as suas necessidades e com as suas preocupações. Se parecer que a vítima não possui capacidade de coping, se vos parecer que a pessoa não tem experiência anterior em que se ancorar para ir buscar aprendizagens que tenha feito lá atrás, há um aspecto que é importante e que devemos valorizar. O simples facto da pessoa estar ali a conversar e a expor as suas questões já é uma estratégia de coping. E isso deve ser valorizado, e essa valorização poderá ajudar a pessoa a lembrar-se de outras situações e disso acabar por ser uma mais-valia, não só na ajuda da própria pessoa, mas também
pequena ajuda do trabalho do técnico que está no terreno. Depois temos o passo de ensinar a competência. As vítimas devem compreender para que é que serve aquilo que estão a aprender ou a lembrar-se ou a ser de alguma maneira reforçado. E também que a prática permite que melhorem as suas competências. Nessa medida há que estimular a prática das competências. Depois o que é que fazemos? Fazemos o seguimento. Passamos à próxima prioridade se tudo correr bem, se a competência que estivemos a ensinar, a relembrar, a reforçar, funcionou, ou se não funcionou, fazemos a reformulação da nossa intervenção e fazemos-la de modo a que a pessoa compreenda e que os resultados possam ser alcançados. Então, e se as vítimas não quiserem continuar e rejeitarem contactos posteriores, o que é que fazemos? Respeitamos, não fazemos nada. Mas respeitar aqui não significa esquecer. Estamos atentos aos sinais e se percebermos que a pessoa não consegue tratar de si ou da sua família, deve-se informar os serviços para que possa ser definido um curso de ação. Outra coisa importante a fazermos é deixarmos o nosso contacto para que, se a pessoa entretanto mudar de ideias e decidir que quer a nossa ajuda, ter a quem contactar. O nosso contacto, o contacto da instituição, portanto, não deixar a pessoa no vazio, deixar algo a que ela possa recorrer caso venha a mudar de ideias. E agora vocês devem se ter estado a questionar, mas então que competências é que são importantes? Como é que nós sabemos, não é? No meio de tantas competências que podem ser desenvolvidas, como é que nós sabemos qual é aquela ou quais são aquelas que são realmente importantes numa situação de catástrofe, numa intervenção na crise? Resolver problemas. Resolver problemas é uma das competências fundamentais que, se as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não possuem, devem desenvolver com a ajuda dos técnicos. Outra competência importante, promover atividades positivas. Nós sabemos ou conseguimos imaginar, não é, o quão devastador pode ser um evento traumático e o espaço que ele ocupa dentro e fora das pessoas. E, portanto, promover esta competência, criar atividades positivas é muito importante para preservarmos a saúde mental das pessoas. Outra competência importante, gerir as reações, ajudar as pessoas a gerir as suas reações, não é? O que vai ao encontro de também ajudar a gerir emoções, de certa forma, não é? Por outro lado, promover pensamentos positivos, não é? Mais uma vez, a situação é negativa dentro e fora da pessoa, logo, ficarmos à espera que haja pensamentos positivos por si só nas pessoas pode ser um bocadinho utópico e nessa medida essa é outra competência que é fundamental desenvolver. E por fim, restabelecer relações interpessoais positivas. O que é que nós sabemos? Sabemos que pessoas com uma rede maior de apoio, à partida, terão maior probabilidade de recuperar com mais eficácia de uma situação traumática. Nesta medida, as relações interpessoais desempenham aqui um papel muito importante. Vamos escolher um exemplo, não é? E vou ajudar-vos a perceber como é que nós ajudamos as pessoas a desenvolver estas competências, embora vocês devam consultar o manual, porque lá os exemplos estão mais específicos e não só. Se vocês encontrarem outros documentos que possam ser igualmente orientadores,
não se inibam de os utilizar. Aqui o mais importante é que estejam preparados quando forem para o terreno aplicar as competências para a recuperação psicológica. Então vamos ver como é que nós podemos promover pensamentos positivos. Primeiro, qual é o objetivo desta competência? Por que é que nós queremos ou consideramos que é importante promover pensamentos positivos? O objetivo é ajudar os sobreviventes a compreenderem quais são os pensamentos que estão a guiar as suas ações e que têm influência no stress e na ansiedade que sentem. Por que é que é importante? Porque as pessoas que sobreviveram a uma situação, a um evento traumático, podem ter pensamentos negativos e de culpabilização. Esses pensamentos criam emoções que afetam o dia-a-dia, criam desesperança, depressão, medo e também são contagiosas, não é? Porque acabam por afetar outros elementos da família. Podem até ter efeitos físicos, e nessa medida ajudar as pessoas a seguirem padrões de pensamento mais positivos e saudáveis contribui para melhores relações, menos ansiedade e melhor intervenção no controle da própria vida. Em quem é que nós devemos usar? Em todos os sobreviventes de forma indiscriminada? Não. Reparem que quando nós nos propomos a desenvolver uma determinada competência, já fizemos um levantamento sobre as competências necessárias a serem desenvolvidas. Então, junto de quem é que nós devemos desenvolver esta competência? Junto das pessoas que têm preocupações sobre o seu nível de stress e ansiedade, os seus pensamentos e forma de estar crítica e negativa, as suas reações e pensamentos físicos, situações físicas e emocionais. O que é que nós devemos fazer para promover pensamentos positivos? Os técnicos, no caso, não é? Devem explicar o que é que poderá estar a acontecer e a importância de combater pensamentos negativos e de adotar pensamentos positivos, não é? Vocês têm alguém junto de quem estão a intervir que vos fala sobre a ansiedade, sobre a forma negativa como se sente a pensar e aquilo que advém desses sentimentos e, portanto, devem ajudar a pessoa a compreender porque é que aquilo está a acontecer, não é? E ajudá-la a sair desses pensamentos. E uma das formas de sair desses pensamentos é exatamente promovendo pensamentos positivos. Aqui é importante atentarmos ao seguinte: não se trata de discutir com a vítima quais são ou não os sentimentos válidos. A única coisa a fazer é ajudar a pessoa a descobrir que se focar em pensamentos mais positivos, isso a ajudará a avançar e a utilizar melhor as suas energias e, portanto, a avançar com a sua vida para a frente. Uma forma de ajudar a pessoa a identificar os pensamentos negativos é focar-se no concreto, naquilo que está a acontecer no momento, nas situações que ocorrem. Este ponto é importante, porque nós nunca nos podemos esquecer que as pessoas, mesmo numa fase em que já ultrapassaram um trauma inicial, continuam preocupadas com muitas situações e não estão preparadas para passar por aquela situação em que têm que imaginar, ou que pensar, ou que refletir. E por isso o concreto é importante, que é, para esta situação em que você não tem sal, ou em que os seus filhos não vão à escola, o que é que devemos fazer? Ou para transportar para a questão dos pensamentos positivos.
Se acordar ao meio da noite porque teve sonhos e ficar a pensar na sua culpa ou na sua tristeza, o que é que vai fazer para mudar esses pensamentos? Portanto, concreto significa trabalhar a partir das situações exatas que a pessoa relata e não de imaginarmos situações que podem acontecer, mas que nós não sabemos. Obrigada. Ok. Então, agora que as pessoas que sobreviveram a um evento traumático identificaram os pensamentos negativos que influenciam as suas emoções e as suas ações, há que ajudá-las a encontrar e escrever pensamentos positivos. Para essa tarefa, podem focar-se nos objetivos que a vítima estabeleceu, como, por exemplo, ajudar as crianças a retomarem a escola normalmente, ou outra situação que a pessoa considerou importante a quando da identificação das suas prioridades. A ajuda deve estar focada em encontrar formas positivas para cada pensamento negativo. É um bocadinho como um jogo, não é? A pessoa, por cada pensamento negativo que a pessoa apresenta, nós tentamos encontrar um pensamento positivo que possa amenizar de alguma maneira o pensamento negativo. Podemos, por exemplo, face a um pensamento negativo do género: eu devia ter sido capaz de salvá-lo, porque é que eu sobrevivi e ele não? Podemos fazer uma análise e perceber que esse tipo de pensamento, que é negativo, não é? Provoca sentimentos de culpa. Então, que outro pensamento é que poderia ajudar a pessoa? Algo como: eu não podia prever a catástrofe, mesmo que eu agisse de forma diferente, não a poderia ter evitado, na altura fiz o que estava ao meu alcance. O que é que esse tipo de pensamento traz? Cria sentimentos de realidade, de compreensão daquilo que se passou. Outro pensamento negativo poderá ser: a minha dor é enorme e insuportável, nunca vai parar, vou perder as pessoas de quem me aproximo. Estamos diante de um pensamento negativo que cria sentimentos de impotência, de medo, de desesperança. Que pensamento poderá ajudar a colmatar, a minimizar o pensamento negativo que acabamos de ver? Se eu falar com alguém sobre a minha dor, talvez isso me ajude a melhorar. Eu ainda tenho pessoas na minha vida, elas preocupam-se comigo, importam-se comigo. O que é que este tipo de pensamento cria? Cria sentimentos de aceitação da realidade e de esperança. E, portanto, são pequenos exercícios que poderão ajudar as pessoas a saírem do lugar do sofrimento psicológico em que se encontram para um lugar de maior esperança, para um lugar de compreensão da realidade, para um lugar que lhes permita estar mais disponíveis para seguirem com a sua vida para a frente. Há, no entanto, um aspecto que é importante. Devemos tomar particular atenção aos sentimentos de culpa. Porquê? Porque elas podem ter razão para ser e o sobrevivente pode mesmo ter tido alguma responsabilidade no que aconteceu. Naturalmente, quando falamos de responsabilidade, não estamos a falar sobre uma catástrofe natural. Todos nós sabemos que ninguém tem responsabilidade sobre uma catástrofe natural. Vamos falar, por exemplo, de um acidente de aviação, em que alguém atropelou alguém ou alguém fez alguma coisa que de alguma forma causou danos na vida de outra pessoa. Isto para não cairmos no erro de desvalorizar aquilo que a pessoa sente, e sei que às vezes estamos tão empenhados em ajudar,
que podemos, de facto, não prestar atenção àquilo que a pessoa nos está a dizer. E, portanto, nesta situação, quando o sentimento é de culpa, ouvir com atenção e perceber se aquela culpa tem razão de ser. E se realmente tem razão de ser, então é importante referenciarmos a pessoa para serviços que a possam ajudar. Ajudar as pessoas a usar sentimentos positivos. Aqui é útil que os pensamentos fiquem escritos, tanto para crianças como para adultos. É importante que percebam a capacidade que tiveram de transitar de um pensamento negativo para um pensamento positivo. É importante que possam revisitar esse pensamento e também é importante que, a pouco e pouco, ganhem consciência de que foram capazes de ressignificar aquilo que sentiam. Esta componente, por acaso, é importante e curiosa. Idealmente, os técnicos também podem trabalhar com a vítima e com alguém que possa ajudar a vítima. O caso mais direto são os pais que podem ajudar os filhos menores a reformular os seus pensamentos. Mas também pode ser um adolescente, amigo de outro adolescente, ou um vizinho ou uma vizinha, amigo de alguém que precise de aprender a rever os seus pensamentos. E a presença de pensamentos que estão escritos, o negativo e o positivo, ajuda a que é como se fosse a presença indireta do técnico. É como se aquilo que for para fazer estivesse lá escrito e as pessoas pudessem pegar nesse papel e pudessem ver. E também as pessoas que podem ajudar e que não são técnicos, mas que podem seguir orientações. E pronto. Deixamos aqui o nosso agradecimento. Sabemos do esforço. Sabemos que houve um grande esforço de muitas pessoas para que esta formação pudesse ser partilhada não só para os psicólogos, mas para todas as pessoas que estão no terreno. E não tendo sido possível por questões técnicas e outras questões, eventualmente, achamos que essa seria uma maneira de não desvalorizar nem o vosso esforço nem o nosso e de não permitir que estes pequenos obstáculos nos impedissem de vos ajudar a ajudar. E, portanto, queremos agradecer-vos por nos ajudarem a ajudar-vos a ajudar. Bem-ajam. Uma última palavra para o que pode ser feito ainda. Nós podemos sempre aprender com as situações, ou seja, vocês enquanto psicólogos associados, ou seja, um conjunto, um grupo de psicólogos, podem investir para que as pessoas que têm responsabilidades na gestão destas situações reconheçam o vosso papel. E, portanto, para que já nesta situação reconheçam que os psicólogos podem oferecer competências para a recuperação psicológica e devem estar integrados, e para que na próxima situação vocês, técnicos especialistas, sejam chamados imediatamente a prestar primeiros socorros psicológicos, a cuidar de vocês e dos outros técnicos e a prestar competências para a recuperação psicológica. E isto significa que é possível melhorar, apesar das vicissitudes que existem sempre, em todo o lado, tanto aí como aqui. Um abraço muito grande.